Aleluia, bom dia, glória a Deus, que alegria estarmos aqui, esse tempo tão precioso da igreja adorando Jesus, isso é impagável, né? Eu fico imaginando o dia que não vai demorar para chegar, onde nós vamos ver essa junção, né, da igreja com os seres celestiais, com a natureza, tudo louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Eu posso imaginar a emoção desse dia. Enquanto isso não chega, nós fazemos isso aqui com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria. E é lindo ouvir e ver a igreja se manifestando e honrando aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Você concorda com isso, querido? Amém. Glória a Jesus. Queridos, eu quero aqui hoje iniciar uma série de ministrações, e eu confesso que eu estou muito ansioso, estava muito ansioso para estar aqui nesse dia e ministrar isso com vocês. Eu queria que, com todo o meu coração, eu peço isso, que o Espírito Santo conecte aquilo que está no meu coração, aquilo que Ele tem derramado no meu coração, que Ele possa conectar com o seu coração nessa manhã. E que essa palavra, ela possa produzir algo na sua vida. A palavra de Deus é uma semente viva, e ela só não produz, como o próprio Jesus diz, se cair num solo duro, num solo pedregoso, ou num solo cheio de espinho. Mas eu sei que não é o seu caso, não é o meu caso. Nós temos uma terra fofa, né? Vira para quem está do teu lado aí e fala: terra fofa. Eu sei que você tem uma terra fofa, você que está em casa também, e que essa palavra então possa encontrar o seu coração e possa produzir fruto. E eu creio que pode acontecer muitos milagres que Deus vai operar no nosso interior através da palavra, porque aquilo que a palavra de Deus pode fazer é infinito, é indescritível. Não há impossíveis para aquilo que Deus pretende fazer, mas que nós possamos acolher com todo o nosso coração essa palavra. E essa é a minha oração. Eu queria que você orasse agora por isso também, orasse junto comigo, para que essa palavra pudesse ser impactante, pudesse transformar corações, para que essa palavra traga salvação, libertação, edificação. Eu peço agora, ore junto comigo por isso, no nome de Jesus. Pai, nós apresentamos diante de Ti o nosso coração. Ó Deus, o coração que foi amolecido pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque nós Te conhecemos, Senhor, e fomos totalmente transformados. Mas agora nós abrimos completamente o nosso coração e nós Te pedimos, Pai, que a Tua palavra seja plantada de uma forma profunda nas nossas vidas, que ela possa produzir frutos, Senhor, a 100 por 1 em cada coração aqui. Nós Te pedimos isso, traz revelação aos nossos corações, Senhor, nos coloca num outro nível, nos leva para um outro nível, Senhor, de revelação, um outro nível de glória, um outro nível, Senhor, de desfrute da Tua presença. Nós Te pedimos, eu abençoo a vida de cada pessoa aqui, Senhor, que todos aqui nesse prédio, todos os que estão ouvindo essa palavra, Senhor, sejam profundamente tocados, ó Deus, e transformados pelo poder da Tua palavra. Eu me coloco diante de Ti, Pai, que o Senhor possa fluir agora, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Amém. O tema, queridos, dessa série é Um Reino Inabalável. E o subtítulo para hoje é a implantação do reino de Deus. Quero falar um pouco sobre esse assunto, o reino de Deus. E para a gente entrar e entender um pouco desse assunto, eu queria só relembrar algumas coisas aqui que eu sei que você já sabe. Antes da criação de tudo que é visível, existia um reino eterno, só que era um reino invisível, que nós chamamos de reino celestial. É o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus governa, o lugar onde existem os seres celestiais, criados por Deus, e este é o reino invisível. Quando Deus decidiu então criar a todas as coisas, né, criar o universo,
Deus criou com um propósito. É importante nós entendermos isso. O propósito foi como se o reino celestial fosse colonizar o reino material, a terra. Então a terra foi criada, no certo sentido, para ser uma colônia desse reino celestial. Então Deus criou a terra, que aí era um reino já visível, palpável, e Deus criou os seres visíveis, palpáveis, né, com matéria, e esses seres são os seres humanos. E Deus criou, então, para povoar este reino, ou essa colônia do céu. E para governar essa colônia, então, dos céus, que é a terra, Deus criou o homem. Então o homem se tornou criatura de Deus. Deus, o Criador, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, para governar este reino, que é uma colônia do céu. A Bíblia nos mostra isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Com essa ótica, ouça ou leia esse texto. Gênesis 1, 26 diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, os que rastejam pela terra. Então aqui está muito claro, com essa ótica, que Deus então criou o mundo visível, e Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas esse homem é de carne e osso, porque o reino que Ele criou, esse reino aqui terreno, é um reino palpável. Então Ele colocou um homem para ser o governante, num certo sentido, para ser o rei dessa terra, debaixo do governo do reino celestial. Então a terra como uma colônia dos céus. É mais ou menos, assim, salve as devidas proporções, quando, por exemplo, existia, né, o reino de Portugal, e eles vieram e colonizaram, né, o Brasil. E o Brasil passou a ser uma colônia de Portugal, conectado a Portugal. É exatamente assim. Então tudo o que acontecia aqui, né, a autoridade estabelecida no Brasil estava debaixo da autoridade real de Portugal. Então assim aconteceu. Então a criação do mundo foi mais ou menos essa ótica. A terra era uma colônia dos céus. Nós sabemos que o que aconteceu, né? A história continuou, e nós sabemos que Satanás, ele veio, ele iludiu o homem, ele arrancou o poder da mão do homem, e ele inoculou as suas características, o seu pecado de rebelião no coração do homem. E a Bíblia é clara em dizer, lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então houve uma independência, assim como aconteceu com o Brasil, né? A gente conhece muito bem o grito do Ipiranga: independência ou morte, né? Então o Brasil se tornou totalmente independente de Portugal, passou a viver às suas próprias custas e ter a sua própria lei, ter o seu próprio governo, sem influência e sem nenhuma dependência de Portugal. A mesma coisa aconteceu, na verdade, na terra, quando houve o pecado. Então foi um grito de independência de Deus. Então a terra se tornou, o homem se tornou independente, mas isso não tirou a autoridade de Deus. Ele continua sendo o Criador, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o plano de Deus continuou. Então quando Jesus se manifestou, dentro dessa visão, Jesus, ele não veio para estabelecer uma nova religião. Jesus não veio estabelecer uma nova religião. O que ele veio? Reestabelecer o reino de Deus na terra. Entendendo isso, nós começamos a entender a Bíblia, e especialmente os evangelhos, com uma outra ótica. Porque muitos cristãos são convertidos, infelizmente, a uma religião, mas não tem o Senhor como Senhor do seu coração. Porque religião, o que é religião? Religião é um conjunto de regras, de preceitos humanos, baseado naquilo que o homem entende, de formas ou caminhos para se aproximar de uma divindade. Então cria os meios, as regras para ter proximidade com uma divindade. Isso é religião. Mas Jesus, ele não veio estabelecer uma religião, ele veio reestabelecer o reino de Deus na terra. Ele veio limpar a bagunça que o diabo fez, que o pecado fez.
e restabelecer o reino na terra. Por isso que nós vemos Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino de Deus. A boa notícia do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Antes mesmo de Jesus se manifestar e pregar o evangelho do reino de Deus, veio João Batista. E o que João Batista pregava? Vocês se lembram disso? Já leram isso na Bíblia? O que João Batista pregava? Era essa palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a pregação bíblica é uma pregação do reino de Deus. É uma pregação, não uma pregação religiosa para estabelecer uma série de preceitos e conceitos e regras e normas do que a gente pode e não pode fazer, deve e não deve fazer para agradar a Deus. Na verdade não é isso. A pregação do evangelho é o estabelecimento de um reino, o reino de Deus. Então, desde Abraão, o reino de Deus tem sido anunciado, tem sido pregado. E a Bíblia nos mostra, é até interessante isso, e é uma curiosidade até, que Jesus, ele falou a respeito de João Batista, né, que João Batista era o maior. É o maior de todos. Por que João Batista era o maior? Comparando lá desde Abraão até João Batista, Jesus fala: João Batista é o maior de todos. E por que João Batista é o maior? Só que Jesus vai e diz: apesar de João Batista ser o maior de todos, qualquer um do reino de Deus é maior do que ele. Vamos entender isso, esse conceito é muito importante. João Batista era o maior porque ele foi aquele que introduziu o rei. Porque todos os outros falavam de algo que viria lá na frente. Abraão já foi anunciado o evangelho, Abraão esperava que isso um dia ia acontecer. Todos os profetas profetizavam a respeito daquilo que um dia iria acontecer, mas veio João Batista, e Jesus disse que ele é o maior dos profetas, porque foi ele que abriu a porta e introduziu, e falou: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele introduziu o rei na terra. Só que a Bíblia diz que ele, apesar de ser o maior dos profetas, ele é o menor do que qualquer um dos que estão hoje no reino de Deus. Por que isso? Jesus fala, Mateus capítulo 11, versículo 11, diz assim: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então João Batista é o maior porque ele abriu a porta, mas o menor no reino dos céus é porque nós agora temos o reino instaurado e nós já fazemos parte deste reino, quase que palpável, mas é um reino visível aos olhos da fé, e que nós já fazemos parte desse reino, nós já estamos nesse reino, nós já fomos introduzidos neste reino. Então Jesus, ao iniciar a sua missão, ele deixou claro esse propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Vamos declarar todos juntos isso: estabelecer o reino de Deus. Então qual que é o propósito de Jesus? Estabelecer o reino de Deus. Nos últimos 40 dias de Jesus na terra, porque você sabe que Jesus, após a sua ressurreição, ele ainda foi visto por 40 dias. E nesses 40 dias ele se reuniu muitas vezes com os discípulos. Ele deu instruções aos discípulos. E a gente fica perguntando: o que Jesus fez nesses 40 dias e qual foi o recado, o ensinamento que ele passou nesses 40 dias? Lá em Atos capítulo 1, versículo 3, o Lucas nos fala a esse respeito. Atos 1, 3 diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Com as coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, a gente precisa, é urgente que nós entendamos de fato o que de verdade é o reino de Deus. E o que o reino de Deus produz em nós? Qual é a nossa posição diante do reino de Deus? E eu insisto nisso, queridos, porque existe uma tendência natural de todo cristão de confundir o reino de Deus com religião. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo.
Eu digo para vocês, na minha vida pessoal, eu nasci num lar evangélico e fui criado na igreja, literalmente na igreja. Nunca saí da igreja, nunca me afastei da igreja, nunca fiquei um período lá de 2, 3, 4 semanas sem ir na igreja. Se faltei, faltava um dia porque estava viajando, mas na minha vida inteira foi assim. Nunca deixei de ir à igreja. Só que você acredita que a minha conversão mesmo ao reino de Deus, ela se deu aos 21 anos. Até essa época, eu ainda tinha o cristianismo como a minha religião. Eu não tinha entendido ainda esse aspecto tão profundo do reino de Deus. E quando eu entendi isso, numa pregação, num lugar que eu estava lá no Tatuapé, eu nunca mais vou esquecer do dia que caiu a ficha, os meus olhos se abriram para entender o evangelho do reino. E naquele dia, literalmente, eu me converti. Aquele dia aconteceu uma transformação, a partir daquele dia, uma transformação muito profunda na minha vida. E é isso que eu quero então transmitir para vocês. Porque dentro dessa visão do reino, para a gente entender um pouquinho o evangelho do reino, o mundo estava sendo então governado por um rei usurpador, que era Satanás. E Jesus veio e destituiu Satanás na cruz. Por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então a cruz foi decisivo, porque ali na cruz foi o lugar e o momento onde efetivamente Satanás perdeu a autoridade de governar sobre o mundo. Ele era o príncipe ilegítimo, mas era o príncipe desse mundo. A partir dali da cruz, a palavra de Deus fala que ele foi despojado. Interessante que Paulo usa uma linguagem que era muito conhecida na época, quando ele diz isso aqui, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Era exatamente a visão que naquela época todos tinham por causa da evolução do Império Romano. O Império Romano era o império mundial na época, e acontecia muito isso, né, de Roma estendendo os seus territórios, e quando chegava num território novo, o que eles faziam? O que o general romano fazia? Ele destituía os principados e potestades, ou seja, o rei e os seus príncipes e o governo daquele lugar. E ele expunha publicamente, humilhava publicamente esse governante, dando a oportunidade para os cidadãos daquele lugar agora olhar o seu governante e falar: agora nós não somos mais submissos a esse governante humilhado, nós vamos ser submissos a Roma. E foi exatamente o que Jesus fez na cruz. Ele humilhou Satanás. Satanás achava que estava humilhando Jesus, que estava ali escarnecendo de Jesus, que estava zombando de Jesus, mas na verdade foi ele que foi humilhado na cruz, ele foi destituído na cruz, ele foi vencido na cruz. E quem então tem a visão dessa destituição, desse milagre na cruz, obviamente vai olhar para Jesus e se submeter a Ele como rei e rejeitar o governo de Satanás e o governo do pecado. Porque esse é o governo destituído do mundo. Mas aí a gente pode pensar, mas ok, Satanás foi destituído, mas a gente vê tanta maldade no mundo. Exatamente, é aí que a gente vai entrar e entender um aspecto super importante do que está acontecendo no mundo espiritual. Mas antes disso, a gente precisa entender que aqueles que se submetem a Cristo, a cruz de Cristo, a esse novo rei, está liberto do domínio de Satanás. Olha o que a palavra de Deus diz, Colossenses capítulo 1, 13 e 14, diz assim: e nos libertou do poder das trevas e já nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, o dia que nós de fato nos submetemos ao reino de Deus, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, o reino do Filho amado. Então nós já somos nesse mundo cidadãos do reino de Deus. Amém? Você diz amém para isso, querido?
Amém. É importante essa correspondência, né, com concordância aí. É importante para a gente receber um pouco mais profunda a palavra de Deus, mas também é importante para a gente animar o pregador, né? O pregador fala, puxa, eles estão captando. Amém. Então, aqui, queridos, Jesus, então, ele abriu a porta da salvação. E agora, por que ainda o diabo continua operando? Porque Jesus está dando tempo para que os cidadãos dessa terra decidam se vão se render ao rei conquistador ou vão continuar debaixo do rei conquistado. Ou seja, o tempo que nós temos aqui nessa terra é para uma decisão. Não sei quantos anos a gente vai viver aqui, nós temos pessoas aqui de várias faixas etárias, mas o seu tempo nessa terra é o tempo para você tomar uma decisão e permanecer firme nessa decisão. Qual rei você vai submeter? Ao rei derrotado, despojado ou ao rei conquistador? Evangelho do Reino é isso. O tempo que nós estamos vivendo aqui é o tempo oportuno para isso, para nós entendermos essa visão espiritual do Evangelho e nos posicionarmos quem reina sobre as nossas vidas. Quem reina sobre as nossas vidas. Agora, a Bíblia é tão maravilhosa que ela inclusive abre uma janela do futuro para a gente entender a consequência de estar debaixo do rei derrotado e a consequência de estar debaixo do rei vencedor. Olha aqui o primeiro fato. Abrindo essa janela do futuro que a gente pode entender, o primeiro fato, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz assim, isso eu estou falando de uma visão futura. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu fortes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Olha aqui o rei conquistador, o que vai acontecer. Hoje ainda as pessoas estão aí, né? Não sei se eu acredito em Jesus ou não, eu acho que é um mito, eu não sei, ele foi realmente um profeta, ele foi uma pessoa muito boa e tudo mais. É o conceito que as pessoas têm a respeito de Jesus, mas nós precisamos entender que Jesus não é só um profeta, ele não foi só uma pessoa muito boa, além de ser Deus, ele é rei e ele reina. E a Bíblia está dizendo aqui, essa é a visão do futuro, que ele é o nosso Senhor e o seu Cristo. Aliás, o reino se tornou do nosso Senhor e o seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, Apocalipse capítulo 5, 9 e 10. Esse fato a visão que nós temos do futuro. Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui está falando de quem? Dos cidadãos que se submeteram agora a esse novo rei. Esses cidadãos se tornam o reino de Deus, o reino de Cristo, e eles se tornam sacerdotes de Cristo, e continua dizendo que eles reinarão sobre a terra. Por isso que a gente sempre fala aqui, o céu não é o nosso destino final. O nosso destino final é reinar, porque o plano de Deus, lembra lá no início? O plano de Deus é criar o universo para ser uma colônia do céu, debaixo da autoridade celestial. O diabo tirou essa autoridade. Jesus veio, restituiu, resgatou essa autoridade, coloca hoje essa autoridade nas mãos dos seus súditos, que somos nós. Você que entregou a sua vida a Jesus, você já tem autoridade do reino de Deus, mas a Bíblia diz que no final de todas as coisas, nós reinaremos sobre a terra. Talvez para muitos aqui, o que eu estou falando são coisas novas, mas isso é o Evangelho do Reino. O terceiro fato, que já não é um fato muito feliz, mas é um fato real. O terceiro fato, abrindo a janela do futuro, diz assim, o destino do rei conquistado já está selado, ou seja, Satanás, e dos que continuarem submissos a ele também. Então, quando a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, na verdade não foi feito para os homens. Mas quem continuar, insistir em ficar submisso a esse rei deposto,
vai receber a mesma recompensa que ele. Mateus 25, 41, Jesus, ele contando uma parábola, ele diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o lago de fogo é uma realidade futura que foi preparada para o diabo e os seus anjos. O diabo ainda não foi lançado no lago de fogo, mas ele vai ser lançado no lago de fogo. E não só ele, todos aqueles que estão debaixo da sua conquista, do seu domínio, vão ter o mesmo destino de Satanás. E Apocalipse 20:15, para completar isso, diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse foi lançado no lago de fogo. Então, queridos, o que é o livro da vida? É mais ou menos como, por exemplo, o CPF, né? Nós temos aí o nosso CPF, que tem um número que nos identifica como um cidadão, né? Com os direitos e os deveres do país que nós nascemos, do país da nossa origem, né? O livro da vida é a mesma coisa. Os cidadãos que estão debaixo do Rei Jesus, eles têm o seu nome inscritos nesse livro. Nós temos uma identidade celestial. E ninguém vai entrar no reino de Deus, ou permanecer no reino de Deus, sem essa identidade, que é o livro da vida. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, que aquele que não foi inscrito no livro da vida, ou não for achado inscrito, será lançado no lago de fogo. Para mim esse é o versículo mais triste de toda a Bíblia. Mas é uma realidade. Por isso que o tempo que nós temos aqui é o tempo para tomar uma decisão. E a decisão mais importante de toda a nossa vida: a quem nós nos submetemos? A Deus, a Jesus Cristo, ou nós continuaremos submissos a Satanás? Então, o Evangelho do Reino, queridos, é muito claro. É muito claro. Um resumo aqui para você do Evangelho do Reino: Jesus assumiu a autoridade que foi usurpada de Adão. Adão perdeu a autoridade para Satanás, mas Jesus veio e reassumiu essa autoridade. Segunda realidade: Jesus derrotou Satanás na cruz. Ele despojou principados e potestades. Ele pagou o preço do resgate de todos os homens, abrindo assim a porta da graça para a salvação. A porta da graça está aberta porque o preço foi pago. Não é por obras, é pela graça mediante a fé. E por último aqui, quem não entrar pela porta da graça vai receber o mesmo destino de Satanás. Isso é o Evangelho. E essa é a urgência que nós temos de entender isso e de pregar o Evangelho. Por isso nós não estamos falando de religião. A gente não está falando de religião, nós estamos falando de Evangelho. Agora, então, se essa porta da graça está aberta, como nós acessamos essa porta da graça? Como nós acessamos a porta da graça? Então, até aqui foi uma introdução, meia longa, né? Mas uma introdução para a gente entender essa dinâmica do Evangelho do Reino. Agora, vamos entender como acessar esse reino. Qual a porta de entrada? A porta de entrada, queridos, não é boa intenção, não são obras, não é frequentar uma igreja, não é dar dízimo, não é ser religioso. Como que eu entro nesse reino? E para todos nós que estamos aqui, como eu tenho certeza que eu sou cidadão do reino? Porque, queridos, vamos ser honestos. Se uma pessoa, por exemplo, um estrangeiro, vem para o Brasil e se esmera para aprender o português, e o cara é muito bom, porque o português é uma língua difícil, mas ele aprende tão bem o português, que você conversa com ele, você não sabe que ele é estrangeiro, porque você fala, o cara fala um português perfeito, sem sotaque. E você fala, esse cara é brasileiro, só que ele não é. Ele pode ter a linguagem de brasileiro, pode ter até o trejeito de brasileiro, pode ter todas as características de brasileiro. Mas se ele não nasceu no Brasil, ou se ele não foi naturalizado brasileiro, ele não é brasileiro. A mesma coisa acontece no reino de Deus. Muitas pessoas têm o trejeito de um cidadão do reino. Tem os conceitos de um cidadão do reino. Tem a linguagem de um cidadão do reino. Mas efetivamente não é um cidadão do reino.
Qual a garantia que nós temos? Que nós de fato somos um cidadão do reino de Deus. Qual a garantia? A garantia tem que ser a mesma da questão física. Uma pessoa que, para ser brasileira, ela tem que ou nascer brasileiro, né, ou ela ser naturalizada brasileiro. E o interessante é que eu descobri isso não faz muito tempo. Nós moramos no Japão e o Japão tem uma coisa muito interessante. Eu não sei se é só o Japão, eu não conheço muito dessa área. Talvez aqui alguém conheça mais do que eu. Não sei se é só o Japão ou são todos os países, mas uma família, por exemplo, que é descendente de japonês, se muda para o Japão, eles são brasileiros, apesar de ter, às vezes, pai, avô japonês, ele não é japonês, ele continua sendo brasileiro, mas aí os filhos nascem lá no Japão. Mesmo nascendo no Japão, eles não são japoneses. Eles são filhos de brasileiros, só que eles aprendem tudo no Japão, eles falam japonês, eles às vezes nunca nem pisaram no Brasil, não sabem nem falar português, porque perde o português, ou às vezes nem aprende o português, só que eles são considerados brasileiros. Aí quando eles fazem 18 anos, eles têm a oportunidade de escolher. Só que se ele escolhe a nacionalidade japonesa, ele tem que abrir mão das outras nacionalidades. Não dá para ser cidadão de 2 lugares ao mesmo tempo, segundo o conceito japonês. Então, o cara vai lá, ele fala, eu quero ser japonês, então ele está rasgando a cidadania brasileira. Eu achei isso muito interessante, porque isso deve ser, de fato e de verdade, o que acontece com a nossa conversão. Nós temos que decidir se nós somos cidadãos do reino ou não. E como que nós sabemos isso? Então vamos bem rapidamente aqui ler um texto que é bem conhecido de todos os cristãos, mas hoje nós vamos entender um pouco mais de profundidade, que é João capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos aqui. Aqui nós vamos ver a conversa que Jesus teve com um homem religioso chamado Nicodemos. E essa é mais uma prova que Jesus não veio implementar uma religião, ele veio trazer um reino. Porque esse homem, Nicodemos, ele era um mestre da religião judaica. E Jesus não foi lá dentro do templo conquistar os religiosos, porque ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer um reino. E Nicodemos teve que sair do seu meio, do seu oikos, né, da sua turma de religiosos, e vir procurar Jesus, para entender o que Jesus estava pregando, porque não encaixava a pregação de Jesus com a religião que eles viviam, que é a religião do judaísmo. E aqui eu faço um parênteses que para mim é inconformante, às vezes, cristãos que querem ser judeus, achando que Jesus veio trazer uma religião. Jesus não veio trazer uma religião, ele veio implantar um reino. E esse foi o grande trauma que os judeus tiveram na época, que eles queriam que Jesus se encaixasse dentro da religião judaica, e não se encaixava, porque ele não veio plantar uma religião, ele veio plantar um reino. E isso é muito diferente. Então Nicodemos saiu de noite e foi ter com Jesus, e teve uma longa conversa com Jesus. O capítulo 3 de João é essa conversa. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Vamos lá. Acompanhe aqui, por favor. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí nós começamos a entender aqui, se é para ser um cidadão de um outro reino, só tem um jeito, tenho que nascer como cidadão desse reino. Aqui entra a visão do novo nascimento, porque Jesus veio trazer um reino. Se é uma religião, basta eu assinar um documento, né, e começar a professar essa religião, está tudo certo, eu faço parte dessa religião, eu frequento uma igreja, então já faço parte da religião, ok. Mas Jesus está dizendo, não é para participar do reino, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Em verdade lhes digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, o que é do reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está trazendo para nós? Ele entrou na linguagem de Nicodemos, Nicodemos falou, então quer dizer que eu preciso voltar a ser um embrião no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus falou, se isso fosse possível não ia adiantar. Porque a matriz é a mesma, você está nascendo da carne.
Você seria um cidadão todo mundo que nasce, né, biologicamente, é um cidadão da terra, que faz parte desse reino governado por Satanás. Agora, para fazer parte do reino de Deus, tem que nascer de novo. E aí Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus diz: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, e não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, não está no controle do homem. Não está no controle do homem, não é o meu controle. Porque o novo nascimento é uma obra espiritual que Deus faz, o Espírito Santo faz no nosso interior. Aí ele continua: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí Jesus começa agora a dizer para Nicodemos como que é esse processo do novo nascimento. E ele usa a linguagem que Nicodemos sabia, porque lá no deserto Moisés levantou uma serpente numa estaca, porque o povo de Israel estava sendo picado por serpentes do deserto e estavam morrendo. E aí Deus deu uma solução para ele: constrói uma serpente, levanta essa serpente, e todo mundo que olhar para essa serpente, mesmo que tenha sido picado por uma serpente venenosa, essa pessoa não vai ser salva. E Jesus está dizendo: aquilo que aconteceu no deserto é uma figura do que vai acontecer agora, porque o Filho do Homem vai ser levantado, e todo aquele que nele crê, olhar para ele, será salvo. Vamos continuar aqui. O versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, até esse versículo famoso, João 3,16, para quem que Jesus disse isso? Disse para Nicodemos, dentro desse contexto de entender o que é novo nascimento. Como nascer de novo. Então, o novo nascimento, eu quero, para terminar aqui, novo nascimento são 3 processos bem distintos que nós tiramos desse texto aqui. Primeiro, ele começa com a morte, porque para nascer de novo, precisa morrer. Assim como acontece com essa transição no Japão, para alguém ser japonês, precisa rasgar a certidão de nascimento no Brasil. Não precisa rasgar literalmente, mas no coração, precisa rasgar. Então eu não sou mais brasileiro, eu confesso agora que eu abro mão da minha nacionalidade brasileira para eu ser um cidadão japonês. Para eu ser um cidadão japonês. Então, o novo nascimento, o primeiro passo do novo nascimento é a morte. Vira para quem está do teu lado e fala isso: o primeiro passo do novo nascimento é a morte. Por isso que Marcos 1,15 diz, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, arrependimento, eu poderia dizer que arrependimento é morte, porque é desistir de comandar a minha própria vida. É desistir de ter o eu no trono do meu coração. É se submeter de fato e de verdade a um rei, ao novo rei. E aqui, queridos, tem uma pegadinha maligna, muito terrível. Eu quero desmistificar isso aqui hoje, que é o grande trunfo de Satanás, para manter tanta gente debaixo do seu domínio. Sabe qual que é o trunfo de Satanás? É que Satanás, ele não exige exclusividade. Você pode continuar mandando na sua própria vida, que é o que toda religião prega. Você pode mandar na sua própria vida, não tem problema, faz o que você quer, o que você tem vontade, seja o que você quiser. Se você achar que a sua identidade não está legal, você pode trocar de identidade, você aceita. Se você quiser ser de religião, pode escolher qualquer religião. Se você quiser ter um Deus, se você quiser colocar a sua cara num trono e dizer: esse aqui é o meu próprio Deus, tudo bem. Se você quiser adorar um jumento, tudo bem.
Se você quiser adorar nada e ser ateu, tudo bem. Ou seja, o que você quiser, você pode fazer. Essa é a pegadinha de Satanás. Só que por que o diabo faz isso? Não é porque ele é bonzinho. É porque tudo o que nós fizermos fora do domínio de Cristo já está dentro do domínio de Satanás. Tudo, qualquer coisa, pode adorar tudo. Eu quero ser adorador do Buda. Ok, o diabo aceita. Tudo que não está debaixo do domínio de Cristo, Satanás aceita, porque está debaixo do domínio dele. Porque ele é o autor de todas essas religiões. Ele já inoculou o veneno dele no ser humano. Quando a gente faz algo pela nossa vontade, na verdade, é a própria vontade de Satanás que está incutida no nosso coração. Um exemplo, por que alguém se droga, por exemplo? Porque tem prazer naquilo. De onde vem esse prazer? O diabo colocou isso no coração do homem. O pecado, por que o pecado é tão atraente? Porque ele é prazeroso. Quem colocou esse prazer? O próprio Satanás colocou esse prazer. Então você fazer o que te dá prazer, naturalmente já está debaixo do governo de Satanás. Essa é a grande pegadinha. Por isso que o novo nascimento começa com morte. É desistir de mim mesmo, desistir da minha vontade, tirar o eu no trono, porque o eu está contaminado com veneno de serpente. Essa história de que eu tenho o direito de ser feliz, a busca pela felicidade, como todo mundo faz, na verdade é a armadilha de Satanás. Por isso que a Bíblia fala que a porta larga que conduz à salvação, e há uma porta estreita que conduz à vida. A porta larga para a perdição e a porta estreita que conduz à vida. Por que é estreita? Porque só tem um caminho, que é Cristo. A porta larga, muitos. Se você quiser inclusive colocar Cristo no meio também, tudo bem. Pode ser, o Satanás não se incomoda. Se você falar assim, não, eu amo a Cristo, mas eu também amo o Buda. Satanás, parabéns, muito bem. Muito bem, isso é a religião inclusiva. Inclui tudo que você quiser. Você percebe como é a pegadinha de Satanás? Agora, se quer ser cidadão do reino, precisa morrer primeiro. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo processo é seguir esse caminho com fé. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha o que está dizendo. Às vezes a gente acha que é só fazer uma oração decorada. Aqui está muito claro dizendo, se você confessar Jesus como Senhor, a palavra grega aqui é Kyrios, autoridade máxima. E por que ele é essa autoridade máxima? Porque a terra é uma colônia dos céus. Ele é o rei do universo, é o rei nos céus. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, fala que ele foi entronizado nos céus. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Por isso quem morre, aí agora abre o coração para que um novo rei domine no seu coração, e esse rei é o rei Jesus. A partir daqui eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que ele quer. Amém? Você diz amém para isso? Eu estou com vontade de fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu faço aquilo que ele quer. Só que eu dou uma boa notícia para você: a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ele não quer nada que vá nos destruir. Ele não quer nada que vá acabar com o nosso casamento. Ele não quer nada que vai destruir uma família. Ele não quer nada que coloque a gente na miséria. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E terceiro passo aqui, do novo nascimento, é continuar com submissão ao nosso rei. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos olhar essa parte frisada do versículo aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Submissão é isso aqui. Por que nós temos um processo sério de discipulado?
que é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. Ah, mas então tem lei? Tem. A lei do reino de Deus. Todo reino tem a sua constituição. Qualquer reino terreno tem a sua constituição. Tem as suas regras. O reino de Deus também tem. Como nós somos submissos a esse rei, que é um rei de amor, nós não fazemos o que nós queremos. Nós nos submetemos àquilo que Ele quer. E o que Ele quer é bom para nós. O que Ele quer é que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que Ele quer é que nós reinemos com Ele eternamente. O que Ele quer, como Ele ora lá em João 17, Pai, que aqueles que o Senhor me destes, que eles estejam comigo e vejam a glória que o Senhor me deu. Queridos, porque como seres humanos, que temos olhos para essa terra e olhamos essa terra, tudo que a gente olha nessa terra, às vezes a gente se encanta, mas é lixo perante aquilo que Deus preparou para nós, porque essa terra foi sim contaminada pelo pecado. Muitas vezes, aquilo que é muito bom, por exemplo, uma grande prosperidade que a gente busca tanto, aquilo é muito bom, a gente olha o custo disso. Muitas vezes, se não é esse o caminho que Deus tem, o que vai acontecer? É divórcio, é lamúria, é filho nas drogas e tantas coisas. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então o que nós queremos é aquilo que Ele quer. E o que Ele quer é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Por isso o novo nascimento continua com submissão total àquilo que Jesus tem ordenado para nós. Agora, alguém pode pensar, puxa pastor, mas é muito difícil. Fazer tudo o que Jesus nos ensinou pode parecer até impossível. Mas quando nós não estamos mais debaixo de condenação, queridos, nós temos um Pai de amor, que Ele trata a gente como, por exemplo, o Pai da terra trata uma criança. Se você tem um bebezinho e ele está começando a caminhar, né, você fica feliz com qualquer passinho que ele dá. E se ele cai, o que você vai fazer? Você vai se decepcionar. Estou decepcionado com essa criança, porque não aprendeu a andar ainda, caiu. Não, você vai lá, vai levantar, vai ajudar, e assim ela vai continuar, até ela andar perfeitamente. Assim é o processo do novo nascimento. Por isso que a palavra de Deus fala que quando nós somos nascidos de novo, Pedro diz isso, nós devemos desejar o leite genuíno, que é a palavra de Deus, para que nós possamos ir crescendo, abandonando o pecado, abandonando as mazelas malignas que a gente sabe que conduz à morte, e viver a vida que Deus tem para nós. Aquele que é nascido de novo não é como um porco ou uma porca. A Bíblia fala sobre a porca lavada. O que isso significa? Você pegar uma porca, tirar do chiqueiro, lavar essa porca, deixar bem bonitinha, colocar um lacinho nessa porca, e parece que ela mudou de natureza agora, super higiênica. Não é. Ela vai ser limpinha até ela achar uma lama. Quando ela achar uma lama, ela vai correr para lá e enxafurdar na lama, porque faz parte da natureza. Já uma ovelha é diferente. Uma ovelha pode até se sujar na lama, mas ela sabe que ela não é da lama. Isso vai incomodar, e ela vai querer se limpar. O porco, se estiver limpo, ele vai querer se sujar. Assim é aquele que é nascido de novo. Quem é nascido de novo pode até se sujar, mas ele sabe que ele não é daquele lugar. Eu não sou desse lugar, eu não sou do pecado, eu não vou justificar isso. Eu quero me lavar, eu quero me limpar. E a palavra de Deus fala para nós, tem tantos textos que falam sobre isso, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então esse processo de santificação é um processo que começa onde Deus já nos dá crédito, já nos vê como novas criaturas, já nos vê exatamente a imagem de Cristo. E à medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos tornando visivelmente cada vez mais parecido com o nosso Rei. Isso é o Evangelho do Reino. Vamos ficar em pé, por favor, queridos.